Parça, solta fogo, sai gritando na rua, acorda os vizinhos e chama a família porque sim, Steve Rogers está de volta em Avengers Doomsday, pois vazou o teaser. O primeiro teaser do filme que é focado totalmente no Steve, e não fica só por aí, né? Pois na hora que eu vi esse teaser eu achei que tinha nada demais. Só que parando para pensar, tem muita coisa mais envolvida nesse pouco mais de um minutinho. Então, ó, vem cá comigo que esse teaser pode mudar completamente o jogo. Fala galera, Resenha Comics na área, eu me chamo Gregory e vazou, né? Não tinha como não vazar. Tem muita gente reclamando aí por que a Marvel não soltou esse teaser antes, né? Já que ia vazar em algum momento. E nesse ponto eu concordo. Mas por que eu concordo? Bom, parças, no meu caso, por exemplo, não terá cabine de imprensa de Avatar Fogo e Cinzas aqui em Fortaleza, né? Então, como o teaser há um bom tempo a gente já sabia que ia ser exibido nas sessões, eu não curto Avatar. E já que não vai ter cabine aqui em Fortaleza, eu ia ver o teaser quando vazasse mesmo. Só que aí vazaram 3 dias antes, né? Vazaram muito tempo antes. E seria quase impossível não vazar, até porque a Marvel deveria ter anunciado esse teaser antes. Só que tipo, porém, todavia, entretanto, a estratégia de marketing da Disney foi correta. Pois o público de um vai puxar o público do outro. Quem curte Avatar vai assistir lá o filme e vai ver, ó, vai ter um filme dos Vingadores, bacana, ano que vem eu vou assistir. E quem não curte muito Avatar, não é o meu caso, né? De ir pro cinema só para ver o trailer, mas quem não curte muito Avatar, vai pro cinema, paga o ingresso, dá a bilheteria pro filme para assistir o trailer e aproveita, já fica logo para assistir o filme. Então, a estratégia de marketing de um puxar o outro é simplesmente genial. Agora, parça, sendo sincero, não tem estratégia melhor do que seu like nesse canal, certo? Então, capricha nesse like aí, porque teu like é importante demais, parça. Me ajuda a criar mais e mais conteúdos e vai ter muito conteúdo, hein? Tô preparando muito vídeo sobre esse teaser que vai explicar muitas coisas pra gente durante essa jornada que vai terminar lá em dezembro do ano que vem. Então, capricha nesse like, certo? E me diz qual a tua reação quando você viu que o Steve Rogers, sim, estava de volta. Eu confesso que eu fiquei em choque em você. Capricha nesse like, certo? Tamo junto. Vamos lá, primeiro de tudo, serão 4 trailers, né? 4 teasers exibidos nas sessões de Avatar Fogo e Cinzas e vai ser um por semana. O primeiro, o foco vai ser no Steve Rogers, o segundo vai ser no Thor, o terceiro no Doutor Destino e o quarto vai ser um trailer completo, né? Finalizando ali uma contagem regressiva de 100 dias do anúncio da live nas cadeiras, certo? E o próximo ao aniversário do Tony Stark no CM. Só que vamos lá, sem enrolação, né? O teaser é uma conexão direta de Ultimato. Todo mundo lembra, né, que o Steve foi devolver as joias para seus locais e tal, e aproveitou para viver ali a vida com a Peggy, né, com seu amor. Então o teaser é uma conexão direta e o Steve está chegando em casa ali numa moto e dá para ver uma aliança no seu dedo, ou seja, sim, eles casaram. E logo depois a gente vê que o Steve está ali guardando o seu uniforme, mostrando que de fato ele se aposentou, né? E é o mesmo uniforme que ele usou lá em Ultimato. Mas por que, Gregory? Porque ele não está somente vivendo com a Peggy, e agora eles têm um filho. Sim, exatamente isso. Steve Rogers e Peggy Carter, além de casados, eles agora têm um filho. E aí o teaser se encerra. Parças, parece um teaser simples, né? Não, mas não é. Não está mostrando apenas que o Steve está de volta. Tem muito mais coisa envolvida, né, por trás desse minuto e pouquinho. Eu lembro que todo mundo até hoje pede, né, pedia no mínimo uma série de como foi a jornada do Steve devolvendo as joias. E na moral, parça, isso dava um baita filme, dava um filmaço. Só que eles nem precisariam, pois o Steve realmente concluiu a sua missão porque ele está lá vivendo feliz. E é claro que no filme eles vão mostrar essa jornada e matar essa curiosidade dos fãs, nem que seja por um breve momento. E obviamente que o filme será uma continuação direta de Ultimato, já que Ultimato vai voltar a ser exibido nos cinemas do ano que vem. E terá cenas pós-créditos novas, né, que vão fazer ligação com Doomsday, né? Essas cenas pós-créditos podem muito bem ser essa jornada do Steve devolvendo a joia, sim, por que não? Então tudo que aconteceu de Ultimato pra cá, esquece, parça. Os irmãos Russo vão se livrar de tudo que não funcionou nessas fases 4 e 5, e os focos vão ser os próximos filmes, né, dos Vingadores e do Homem-Aranha, que vai fazer uma ligação direta entre Doomsday e Secret Wars. Vai se livrar apenas os conceitos do multiverso e é para ser feliz. Uma coisa ou outra pode voltar depois de Secret Wars? Até pode. Só que para esses 2 filmes, muita coisa eles vão fingir que nem aconteceu e é isso. Agora, particularmente, eu só acho um erro, mesmo com o fim chegando, eles estarem lançando novos projetos que, ao meu ver,
não fariam muita diferença para essa reta final de saga, mas vamos ver o que é que acontece. Como Steve decidiu ficar em outra realidade sem ser a sua ao lado de sua esposa e ainda teve um filho, aqui nós temos algumas possibilidades de quem poderia ser o filho do Steve Rogers. E já aviso logo, viu, meus parceiros? No CM, o Steve é homem de uma mulher só e sempre carrega a Peggy Carter no seu coração e na sua memória. Já nas HQs, velho, o Steve é namorador, viu? Pra caramba. E tem vários comedorzinhos de rapadura por aí nesse multiverso. Para começar, tem a Sarah Rogers, que é filha do Steve com a vampira. Sim, aquela mesma dos X-Men. E ela é muito embaçada, certo? Ela aparece pós-Guerra Secreta de 84, e lá os heróis decidem viver no mundo bélico criado pelos Beyonders, né? E aqui ela até usa o escudo do Capitão América para enfrentar o filho do Doutor Destino, o Vincent Von Doom. E que tal, irmãos? Nick Rogers e Steve Rogers Jr., que aparecem numa história lá, What If? Tem a Annie Rogers, que é filha do Steve com a Sharon Carter, que aparece nos quadrinhos também na fase das Guerras Secretas. Agora também tem a Sharon Rogers, e nessa versão o Steve não ficou congelado. A Sharon ela aparece em um game e um HQ chamada Marvel Future Fight. Tem também o James Rogers, que apareceu na animação Novos Vingadores, Herói do Amanhã, e depois veio aparecer na HQ Vingadores número 4, volume 1 de 2010. Ele é filho da Viúva Negra com o Steve. Rapaz, o Steve é muito namorador, tu é doido. E para finalizar também tem o Ian Rogers, que tem uma história muito bacana, e se eu pudesse escolher um para ser o filho dele, seria esse. O Ian Rogers ele foi adotado pelo Steve. Nessa história, o Steve é sequestrado pelo Dr. Zola e é levado para a Dimensão Z, onde ele tenta roubar o soro do super soldado para dar para os seus outros dois filhos. Mas aí o Steve acaba escapando e leva a criança junto. Com isso, ele cria, treina, né, ensina a criança nos caminhos corretos, mas depois o Dr. Zola acaba pegando o garoto novamente e fazendo ali uma lavagem cerebral nele para travar uma batalha cruel contra o próprio Steve. Mas aí a Sharon aparece, dá um tiro nele sem saber que ele já estava de boa ali com o Steve, e o moleque cai em um tanque de biomassa, e mesmo assim sobrevive, graças ao modo que o Dr. Zola criou ele. Com isso, o Steve dá uma surra no Dr. Zola e foge da Dimensão Z junto com a Sharon. E nessa fase, futuramente, né, o Steve vem a perder o soro do super soldado, já que na Dimensão Z o tempo passa completamente diferente do nosso tempo. Então ele fica velho do jeito que a gente está conhecendo o Steve, do jeito que a gente está vendo o Steve atualmente no CM. Claramente essas ações, né, geraram consequências que estão deixando o multiverso em colapso e causando as incursões. Então o que seria uma caça ao Loki, que é o personagem mais poderoso do CM, né, o dono da chave do multiverso e o principal objetivo do Doutor Destino para concluir o seu grande plano, agora vai virar uma caça ao Steve. E aí já tem o dedo dos irmãos russos, né, já que tiraram o foco do Loki e colocaram no Steve, querendo ou não, já tem um nome e tem um peso maior. Então o Doutor Destino vai querer eliminá-lo, né, por causa de todo esse colapso que está acontecendo no multiverso, e ele estaria atrapalhando seus planos. Já que o Steve Rogers, gravem bem essa informação, o Steve Rogers será uma peça principal, fundamental e central para o filme. Ou seja, como é uma consequência direta, todas as ações no final de Ultimato culminarão agora na destruição do multiverso, que o Doutor Destino tentará salvar para criar seu mundo de batalha. Mas aí, meus parceiros, o que vocês acharam desse teaser? Explodiu cabeças, né? Um teaser simples, de cara realmente eu não fiquei muito sem reação, porque não achei nada demais, mas quando a gente para pensar e para analisar, tem muita coisa envolvida, e esse teaser mudou completamente o jogo. Eu quero saber a tua opinião, o que foi que você achou desse teaser, qual a tua expectativa, qual o teu hype para Doomsday, deixa aqui nos comentários. Tem muito vídeo sendo pronto, certo? Para trazer aqui muitas análises baseadas nesse teaser e de rumores do que podem acontecer nos próximos teasers e assim também no final, lá em dezembro do ano que vem, em Doomsday, certo? Então, você inscrito e com o sininho ativado vai ficar sempre informado, conectado para saber de tudo que vai acontecer, porque a contagem regressiva começou e o fim está chegando, certo? Então, até a próxima, tamo junto e é nóis!